as 5 maiores forças armadas do mundo, quando a Segunda Guerra Mundial terminou, o mundo entrou em uma era conhecida como a Longa Paz, um período de 77 anos, que não viu conflitos em grande escala entre as principais potências. No entanto, o fato é que durante esse período sempre havia um conflito acontecendo em algum lugar do mundo. Durante todos esses anos de paz, a Guerra Fria entre o Oriente e o Ocidente manteve o mundo constantemente à beira de uma guerra total e irrestrita. Globalmente, as forças armadas se fortaleciam e as grandes potências se tornavam superpotências com arsenais de proporções inimagináveis. Mesmo quando a Guerra Fria terminou no final do século XX, uma paz frágil permaneceu sobre o planeta. Novas potências militares emergiram, desafiando o equilíbrio das potências consolidadas. A corrida na produção de armamentos e o aumento da força militar continuaram. E na segunda década do século XXI, os exércitos do mundo cresceram a um nível nunca antes visto na história. De uma população mundial de 7,9 bilhões, 20,1 milhões de homens e mulheres estão engajados no serviço militar. Isso representa 1/4 de todas as pessoas do mundo que estão portando armas. Cada um dos 5 maiores exércitos do mundo tem mais de 1 milhão de soldados em serviço ativo. Isso é quem eles são. Em quinto lugar, as Forças Armadas da Federação Russa. Com 1.014.000 militares ativos, as Forças Armadas da Federação Russa ocupam o 5º lugar em nossa lista. As Forças Armadas Russas, sucessoras do Exército Vermelho, foram estabelecidas em 1992, após o fim da União Soviética. Por anos, o Exército lutou muito para sobreviver à transição econômica causada pelas mudanças democráticas no país. O novo Exército Russo herdou quase todo o arsenal do período soviético, o que fez do Exército Russo, mesmo sendo o segundo mais poderoso, mal equipado em comparação ao seu principal rival, os Estados Unidos. Após a reforma de 2008, as Forças Armadas Russas passaram por uma profunda reorganização e modernização do seu arsenal. Em 2010, o governo russo alocou mais de 650 bilhões de dólares para adquirir novas armas e equipamentos para todos os ramos de suas forças armadas. Como resultado, o orçamento militar russo em 2021 foi o 4º maior do mundo, valendo 61,7 bilhões de dólares. Eles compõem 3 principais ramos: as forças terrestres, a marinha e as forças aeroespaciais. Além destes, há 3 ramos independentes: o exército aerotransportado, as forças de operações especiais e as de foguetes estratégicos. Apesar das tentativas de profissionalizar o pessoal ativo, mais da metade das Forças Armadas Russas é composta por recrutas. O recrutamento é obrigatório para russos do sexo masculino de 18 a 27 anos, com duração de 12 meses de serviço. Apesar de não ser mais uma superpotência global após o colapso da União Soviética, o Exército ainda é a segunda força mais poderosa do mundo devido ao seu impressionante arsenal de armas e equipamentos. O Exército Russo detém a maior frota de tanques no mundo. Suas forças terrestres estão equipadas com 12.420 tanques, principalmente tanques T-7, 2B, 3B, 3M modernizados, mas também T-90M e T-80 BVM, 30.122 veículos de combate blindados, incluindo os veículos de combate de infantaria BTR-80 e 2 AM-6.574 canhões de artilharia autopropulsados, 7.571 canhões de artilharia rebocados e 3.391 lançadores de foguetes, principalmente os sistemas BM-30 Smirch e BM-20 e Grad. A Força Aérea Russa consiste em 4.173 aeronaves, das quais 772 são caças e 739 são aeronaves de ataque, com ênfase em tipos modernos como o Su-35S, Su-30SM e Su-34. Além disso, a frota aérea também possui 445 aviões de transporte,
522 treinadores, 32 aeronaves de missão especial, 20 reabastecedores e 1.543 helicópteros, que incluem 544 helicópteros de ataque. No mar, a Marinha Russa implanta um porta-aviões, o famoso Almirante Kuznetsov, juntamente com 11 fragatas, 15 destroyers, 86 corvetas, 49 camadas de minas, 59 navios de patrulha e 70 submarinos, incluindo os mais modernos submarinos nucleares armados com mísseis Yesen e Yesen-M. A coroa do arsenal das Forças Armadas Russas é seu inventário de 6.257 ogivas nucleares. Deste total, 1.458 ogivas estão estrategicamente implantadas em mísseis balísticos e 4.497 estão em reserva estratégica, tornando a Rússia uma das duas principais potências nucleares do mundo. Em quarto, o Exército Popular da Coreia. Com 1,2 milhão de militares ativos, a Coreia do Norte é considerada pelos Estados Unidos e seus aliados como uma das maiores ameaças à segurança internacional. A Coreia do Norte, fora da lei nuclear, investiu quase todos os seus recursos na construção de um forte exército para proteger o norte da Península Coreana dos invasores capitalistas dos Estados Unidos e da Coreia do Sul. De acordo com a Constituição do país, a defesa nacional é o supremo dever e honra dos cidadãos. Os cidadãos devem defender o país e servir nas Forças Armadas como exige a lei. De fato, 36% da população da Coreia do Norte está disponível para o serviço militar. Dentre todas as Forças Armadas do mundo, o Exército do Povo Coreano possui o maior período de recrutamento, com 10 anos de serviço. Homens de 14 anos são recrutados, iniciando o serviço efetivo aos 17. Adiar o serviço é possível para aqueles que continuam seus estudos, mas só por 3 anos. As mulheres também são recrutadas, embora seletivamente, numa proporção de 9 homens para cada mulher. Os filhos das elites políticas são isentos de prestar serviço militar. Apesar de ser um dos países mais pobres do mundo, a Coreia do Norte destina grandes recursos para suas forças armadas. O orçamento militar de 1,6 bilhões de dólares representa 15,9% dos gastos do governo central. Distribuir essa quantidade de dinheiro é necessário para manter a gigantesca máquina militar funcionando. O Exército do Povo Coreano tem 5 ramos de serviço: a Força Terrestre, a Força Naval, a Força Aérea e Antiaérea, a Força de Operações Especiais e a Força de Foguetes Estratégicos. Eles são equipados com armas de origem soviética, chinesa e modificações domésticas. Como resultado, a maioria das armas e equipamentos são obsoletos. As forças terrestres possuem 5.895 tanques, principalmente os antigos soviéticos T-54, T-55, T-62, T-72 e um número desconhecido do novo protótipo de tanque M2020. O Exército também possui 4.114 veículos blindados, principalmente BTR-60PBs soviéticos, 450 artilharias autopropulsadas, 250 artilharias rebocadas e 1.360 projetores de foguetes. Para combate aéreo, os norte-coreanos possuem 946 aeronaves, compostas por 458 caças, que são principalmente cópias chinesas obsoletas do MiG-17, MiG-19 e MiG-20, e uns soviéticos, 114 aeronaves de ataque, um transporte e 169 treinadores. Isso também inclui 204 helicópteros, dos quais 20 são helicópteros de ataque. Curiosamente, a frota aérea norte-coreana possui 80 helicópteros leves americanos MD-500, adquiridos ilegalmente, burlando os controles de exportação dos Estados Unidos da América. Suas modestas forças navais incluem 5 fragatas, 35 submarinos, 200 navios de patrulha e 10 lança-minas. O verdadeiro poder do Exército Popular da Coreia
está em sua força de foguetes estratégicos, responsáveis pelos mísseis nucleares e convencionais do exército. Embora seja desconhecido quantas ogivas os norte-coreanos realmente possuem, estima-se que eles tenham produzido material físsil para até 50 ogivas. Tal arsenal nuclear é suficiente para ser um grande dissuasor. 3. As Forças Armadas dos Estados Unidos. Embora tenha apenas o terceiro maior exército do mundo, com 1.390.000 pessoal ativo, as Forças Armadas dos Estados Unidos são indiscutivelmente a principal superpotência militar do mundo. Os Estados Unidos conquistaram essa posição durante e após a Segunda Guerra Mundial, principalmente na Guerra Fria. Entre 1945 e 1991, somente a União Soviética e seu Exército Vermelho igualaram a dominação militar e política americana no mundo. Contudo, após a dissolução da União Soviética em 1991, as Forças Armadas dos Estados Unidos se tornaram a única superpotência mundial. Apesar de a Segunda Guerra Mundial ter sido o último conflito oficial dos Estados Unidos, suas Forças Armadas participaram de várias operações militares ao redor do mundo, ganhando o apelido de policial global. Para manter seu enorme arsenal militar e manter sua dominância, os Estados Unidos pagaram um preço alto. O orçamento anual de defesa de 770 bilhões de dólares é muito maior que o de qualquer outro país. E isso representa um terço de toda a despesa militar do mundo inteiro. Desde 1973, as Forças Armadas dos Estados Unidos têm sido um exército profissional totalmente voluntário. Contudo, com aval do Congresso, o presidente pode promulgar o recrutamento seletivo em caso de guerra, obrigando homens entre 18 e 25 anos, cidadãos e residentes, a se registrarem. Após o recrutamento, os recrutas são engajados em um dos 6 ramos de serviço: Exército, Fuzileiros Navais, Marinha, Força Aérea, Força Espacial e Guarda Costeira dos Estados Unidos. As forças combinadas são organizadas sob 11 comandos de combate unificados, baseados na área de responsabilidade mundial ou funcional. Recentemente, a dominação das Forças Armadas dos Estados Unidos tem sido desafiada por outros exércitos, especialmente de potências emergentes como Rússia, China e Índia. Para se contrapor, os Estados Unidos investem fortemente na aquisição de novas armas e equipamentos. Assim, as Forças Armadas americanas possuem algumas das melhores e mais modernas armas e sistemas em seu arsenal. O número de sistemas em serviço também coloca os americanos no topo das forças militares do mundo. Suas forças terrestres estão equipadas com 6.612 tanques, sendo o M1 Abrams o principal tanque de batalha, 45.193 veículos blindados, incluindo os veículos de combate M2 e M3 Bradley, Stryker M1120 e transportadores de pessoal M113 e outros. A artilharia consiste em 1.498 canhões de artilharia autopropulsados, 1.339 canhões de artilharia rebocados e 1.366 projetores de foguetes. A frota aérea dos Estados Unidos é, sem dúvida, a força mais poderosa do mundo, pelo número de aeronaves que tem em serviço. Inclui 13.246 aeronaves de vários tipos, 3 vezes mais do que a segunda maior força aérea, a Força Aeroespacial Russa. Deste número, 1.957 são caças, principalmente os F-15C e Eagles, os F-16CD Fighting Falcons e seu substituto moderno, o F-35, a Lightning II. Além disso, há 783 aeronaves de ataque e outros bombardeiros mais pesados. A frota aérea também compreende 982 aviões de transporte, 2.661 treinadores, 774 aviões de missões especiais, 627 tanques e 5.463 helicópteros, incluindo 910 helicópteros de ataque. A Marinha dos Estados Unidos
tem 11 porta-aviões e 9 porta-helicópteros, a maior frota do tipo no mundo. Junto com 92 destroyers, 22 corvetas e 68 submarinos, incluindo 14 submarinos de mísseis balísticos, 8 camadas de minas e 10 embarcações de patrulha ao lado dos russos. As Forças Armadas dos Estados Unidos têm o maior arsenal nuclear com 5.550 ogivas. Um quarto das armas nucleares dos Estados Unidos estão estrategicamente implantadas em mísseis balísticos e bases de bombardeiros em todo o mundo. Com um arsenal tão poderoso, é claro, porque as Forças Armadas dos Estados Unidos são consideradas a mais poderosa força militar do planeta. Em segundo lugar, as Forças Armadas Indianas. A Índia é o segundo país mais populoso do mundo e, consequentemente, tem o segundo maior exército com 1.450.000 militares ativos. Porém, é o exército que mais cresce, com 22.768.619 homens, atingindo anualmente a idade para servir. O exército foi formado com base no exército indiano britânico do período colonial. Após a independência da Índia em 1947, o exército foi dividido entre Índia e Paquistão. Isso originou as Forças Armadas Indianas. Ao longo dos anos, a Índia forjou sua força militar em vários conflitos com os países vizinhos, Paquistão e China. Hoje, as forças militares têm 3 ramos de serviço básicos: o Exército Indiano, a Marinha Indiana e a Força Aérea Indiana, que são apoiados pela Guarda Costeira Indiana e organizações paramilitares e vários comandos interserviços. Devido à sua enorme população de 1,3 bilhões de pessoas, a Índia não pratica o recrutamento militar, apesar da previsão constitucional para tal. As Forças Armadas Indianas são totalmente voluntárias, recrutando novos membros em comícios. Jovens de 17 e 21 anos podem se alistar no exército se atenderem aos critérios de saúde e físicos. As mulheres não são ativamente recrutadas para o serviço, mas podem servir como oficiais e pilotas de combate por meio da Comissão de Serviço Curto. Com suas atividades no exterior, a Índia construiu fortes laços com quase todas as principais potências mundiais. Realizaram exercícios militares conjuntos com Estados Unidos, Rússia, China, Japão, Brasil e França. Similarmente, a Índia criou laços fortes para obter armamentos e equipamentos para suas forças militares. Como resultado, eles são um dos maiores importadores de equipamentos de defesa, principalmente da Rússia, Estados Unidos, França e Israel. Porém, a Índia recentemente realizou uma campanha para construir sua própria indústria de defesa doméstica, reduzindo assim sua dependência de importações estrangeiras. Um dos seus principais produtos domésticos é o tanque Arjun Mark I, o principal tanque de batalha, com 4.614 tanques. A maioria dos outros tanques utilizados são os russos T-90 e T-72. As forças terrestres indianas possuem 12.000 blindados, principalmente o veículo de combate de infantaria blindado 22K, 100 artilharias autopropulsadas, 3.311 rebocadas e 1.338 lançadores de foguetes, com destaque para os russos Smirch 9K50 e 8 MBRL. O poder aéreo das forças militares indianas inclui 2.182 aviões. 564 destes são aviões de combate, sendo o Su-30 Mark I o caça principal da frota. Isso também inclui o Dassault Mirage 2000 francês e o HAL Tejas indiano. Além disso, existem 130 aviões de ataque, 253 aviões de transporte, 353 treinadores, 71 aviões de missão especial, 6 tanques Ilyushin Interior IL-78 e 805 helicópteros, dos quais 37 são helicópteros de ataque, principalmente o Mi-20 e 5 M-35 e o HHAL Rudra indiano. A Marinha Indiana está entre as 10 melhores do mundo, com 295 navios. A Índia é um dos poucos países com um porta-aviões em sua frota, o INS Vikramaditya, um navio modificado da classe Kiev russo e outro em testes.
Os indianos também têm 10 destroyers, 13 fragatas, 22 corvetas, 128 navios de patrulha e 17 submarinos, incluindo o submarino de ataque nuclear INS Chakra, alugado da Rússia. Sendo uma das potências nucleares, acredita-se que a Índia tenha 156 ogivas e desenvolveu sistemas para lançar armas nucleares da terra, do mar e do ar. O programa nuclear indiano é desenvolvido principalmente como estratégia de dissuasão contra o Paquistão, seu principal adversário. Primeiramente, o Exército de Libertação Popular Chinês. O Exército de Libertação Popular, PLA, foi fundado em 1927 e assumiu sua forma atual em 1947, após o Partido Comunista Chinês tomar o controle do país. Por muitos anos, ele teve uma força militar massiva, mas pesada e obsoleta. No entanto, nos últimos anos, a China empreendeu alguns esforços sérios para modernizar seu exército, de modo que agora se tornou a maior força militar do mundo, com o segundo maior orçamento e a terceira força armada mais forte do mundo. Como resultado, as Forças Armadas chinesas expressaram uma clara intenção de se tornar uma nova superpotência. O pessoal ativo nas forças chinesas combinadas soma 2 milhões de militares. O alistamento militar é compulsório para homens chineses a partir dos 18 anos. Adolescentes devem se registrar no órgão de recrutamento da Comissão Militar Central. O recrutamento obrigatório foi abandonado na China desde 1949, pois as Forças Armadas têm voluntários suficientes para manter o serviço. As Forças Armadas chinesas consistem em 5 ramos: a Força Terrestre, a Marinha, a Força Aérea, a Força de Foguetes e a Força de Apoio Estratégico. Além disso, todo o território do país é dividido em 5 comandos de teatro que são responsáveis pelo desenvolvimento de táticas e resposta a ameaças ou crises. Como o resto do país, o exército está sob o controle estrito do Partido Comunista Chinês. O PLA até tem seus membros no Parlamento Nacional. Como a espinha dorsal do regime, as Forças Armadas recebem um orçamento militar substancial de 250 bilhões de dólares. Grande parte do orçamento vai para a aquisição de armamentos e equipamentos modernos para competir com outras grandes potências militares mundiais. Além de adquirir armas, os chineses investiram muito no desenvolvimento de novos tipos de armamentos, como o dispositivo a laser para rastrear submarinos a uma profundidade 2 vezes maior do que os sonares e detectores magnéticos mais avançados de hoje. Há também programas para desenvolver lasers de alta potência, armas de micro-ondas, armas de feixe de partículas e armas de pulso eletromagnético. O desenvolvimento de satélites de imagens para uso militar também foi um grande passo nessa direção. É importante destacar que, em 2019, a China se tornou o 3º país a enviar um homem ao espaço usando somente tecnologia própria. Ao longo dos anos, os chineses conseguiram modernizar seu arsenal para um nível semelhante ao das forças militares mais desenvolvidas do mundo. As forças terrestres chinesas têm em seu armamento 5.250 tanques, 35.000 veículos blindados, 4.120 canhões de artilharia autopropelidos, 1.734 canhões de artilharia e 3.160 lançadores de foguetes. Quase todo o arsenal de armas é produto da sua indústria de defesa doméstica. Isso inclui, entre outros, os tanques de batalha ZTZ-96 e ZTZ-99, o ZBL-08, ZBD-04A e os veículos de combate de infantaria ZSL-92B, os obuseiros autopropulsados PLZ-89 e PLZ-05 e os lançadores múltiplos de foguetes PHL-80 e 190 e PHL-03. O exército chinês possui 3.285 aeronaves para combate aéreo. A frota inclui 1.200 jatos de combate, 371 aviões de ataque e 912 helicópteros de combate. As aeronaves mais notáveis são o Chengdu J-10,
o Shenyang J-11, versão chinesa do Su-27, e os jatos Xi'an JH-7. Além disso, a frota não combatente inclui 286 aviões de transporte, 399 treinadores, 114 aeronaves de missão especial e 3 tanques. A Marinha Chinesa possui um total de 777 navios, incluindo 2 porta-aviões, um porta-helicópteros, 41 destroyeres, 49 fragatas, 70 corvetas, 79 submarinos, dos quais 8 são submarinos balísticos nucleares e convencionais, 152 navios de patrulha e 36 camadas de minas. Assim como os outros 5 maiores exércitos mundiais, a China também tem um arsenal nuclear. O número de ogivas é super secreto, mas estima-se que seja em torno de 350, o que os torna a terceira força nuclear mais poderosa do mundo. Contudo, esse número tende a crescer, já que a China está decidida a se firmar entre as principais potências militares globais. Esses foram os 5 maiores militares do mundo. Seu pessoal ativo compõe 1/3 de todo o pessoal militar do mundo. Com tais forças à disposição, a parte da Coreia do Norte, estas são sem dúvida as potências que moldarão o futuro do planeta.